Glória a Deus. Como eu falei no início desse culto, nós celebramos hoje o Dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem divulgado esse dia como um dia realmente de culto. Na verdade, nos últimos anos tem sido uma semana, né? Quase a semana inteira de celebrações, de gratidão ao Senhor, mas o Dia da Bíblia é o segundo domingo de dezembro. Nós temos lá no site da Sociedade Bíblica o histórico desse dia, quando é que começou a ser celebrado, também no Brasil, né? Esse dia, ele foi criado em 1549, na Grã-Bretanha, pelo bispo Cremer, que ele incluiu essa data no livro de orações do rei Eduardo VI. Então, o Dia da Bíblia é um dia especial, ele foi criado para que o povo de Deus intercedesse em favor da leitura da Bíblia, a leitura da Escritura. Nós, irmãos, somos uma igreja de herança reformada, da fé reformada, e uma dos princípios dos reformadores é que todas as pessoas devem ter acesso à Escritura, todas as pessoas devem ter livre acesso, não livre interpretação, mas livre acesso. Essa era a convicção de Lutero, de Calvino. Daí todo o esforço que eles fizeram para a tradução da Bíblia para as suas línguas, né? No caso de Lutero para o alemão, Calvino para o francês, para que todas as pessoas pudessem conhecer a palavra. A convicção deles é que a pessoa mais simples, a dona de casa mais simples, o lavrador, ele poderia entender a mensagem principal da Escritura. Obviamente que quando nós falamos do estudo da Bíblia, isso exige de nós disciplina, pesquisa, né? Mas a mensagem central da Escritura, todas as pessoas podem entender. Deus nos visitou através do seu Filho Jesus, para nos dar vida eterna, para nos reconciliar com Ele mesmo, porque nós nos separamos de Deus, e Deus não abriu mão de nós, não se esqueceu de nós, não desistiu de nós, mas enviou o seu Filho. Então o Dia da Bíblia foi criado justamente para ser um dia de oração, para que as pessoas pudessem ler a palavra. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, com a chegada aí dos primeiros missionários que vieram da Europa inicialmente, né? Começaram então a celebrar essa data. 3 séculos depois, né, da criação do Dia da Bíblia, nossa nação, em termos de evangelho, é ainda muito novinha, né? Ainda tem muito que avançar. Graças a Deus o Brasil hoje já envia missionários, nós fomos um campo missionário e hoje, graças ao Senhor, nós enviamos missionários para tantas partes do mundo. E a primeira manifestação pública do Dia da Bíblia aconteceu em 1948, no monumento do Ipiranga, lá em São Paulo, celebrando aí o Dia da Bíblia. Graças ao trabalho da divulgação das Escrituras, desempenhado pela Sociedade Bíblica, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas ao longo de toda a semana que antecede essa data. Agora, uma questão interessante para nós como brasileiros: desde dezembro de 2001, essa comemoração passou a integrar o calendário oficial do país, né, por meio de uma lei federal, Lei 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Graças a Deus por isso, né, por essa oportunidade de termos a Bíblia na nossa língua portuguesa. Bendito seja o nome do Senhor. Neste ano, a Sociedade Bíblica do Brasil tem como tema o jovem e a Bíblia. E como nós oramos pelos nossos jovens, como nós pedimos a Deus para que a nossa juventude conheça a Cristo, verdadeiramente sejam discípulos de Jesus, onde estão, aonde vão, para a glória de Deus. E o versículo base dessa celebração desse ano é o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Esse é o versículo base da celebração do Dia da Bíblia nesse ano de 2020. O jovem e a Bíblia é o tema desse ano. A
palavra do Senhor diz assim: Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, diz: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar. E eu quero ler o verso 10 também. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa manhã nós possamos dizer: fala, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O contexto, os irmãos sabem bem que Samuel é fruto de um milagre de Deus. A sua mãe, uma mulher de Deus, ela era estéril. Ana era o nome da mãe de Samuel. E essa mulher, ela tinha uma dor profunda na sua alma, porque todas as vezes, todos os anos em que ela subia para adorar ao Senhor, junto com a sua família, como era costume dos judeus, né? Aquelas festas anuais de celebração, ela ficava triste, porque a Penina, que era também esposa do seu marido, né? Era costume daquela época, era permitida essa questão, ela não tinha filhos, e Penina tinha filhos, e ela então era importunada, ela ficava triste com isso. Dentro do contexto cultural judaico, uma mulher sem filhos era muito ruim, né? Passava-se a ideia de que ela não era abençoada. Não era o caso, né? Mas havia esse estigma social e cultural. E Ana então, quando junto com Eucana subia para a adoração, Penina também ia, e Ana ficava ali entristecida, porque ela não tinha filhos, até que ela, num determinado dia, se colocou diante do Senhor, fez uma oração intensa, de entrega, uma oração confiante, ela derramou-se diante de Deus. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, ela derrama a sua alma diante do Senhor. Havia uma intensidade tão grande na sua oração, que o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada, e ela disse: olha, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. E a Bíblia diz que Deus, por graça, ouviu a oração de Ana, e Samuel significa o Senhor ouve. Esse é o significado do nome Samuel. Deus ouve, ou o Senhor ouve. E ele então foi consagrado ao Senhor, conforme Ana havia prometido. Em determinado momento da sua vida, ainda bem jovenzinho, bem menino, ele foi levado e consagrado ao Senhor, e ele passou a crescer junto do sacerdote Eli. A família de Eli, os filhos de Eli, estavam lhe dando muito trabalho, se afastaram dos caminhos do Senhor, começaram a desprezar o seu sacerdócio, começaram a brincar com as coisas de Deus, e Deus então avisa isso a Samuel nesse capítulo 3, mas há algo aqui muito especial. Esse é o momento, nesse capítulo 3, em que Samuel ouve a voz de Deus. Essa voz muda toda a nossa história. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando Deus se revela à nossa vida, nós nunca mais somos as mesmas pessoas. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Graças a Deus, porque um dia nós ouvimos o chamado do Senhor. E nesse texto, Samuel está sendo chamado pelo Senhor. Então vejam, amados irmãos, ele era um jovem, ele era um menino ainda, diz o versículo 1, o menino Samuel. Ele era filho de uma mulher que temia a Deus, mas ele precisava ouvir a voz de Deus. O chamado de Deus, ele é individual. O chamado de Deus é pessoal. Cada um de nós precisa ouvir essa voz. E graças a Deus que ele, ainda muito novo, muito moço, pôde ouvir a voz de Deus. A minha oração por você, jovem, que tem sido criado na igreja,
que desde a infância tem ouvido a palavra, que você ouça o chamado de Deus, que você siga o Senhor Jesus, que você seja um discípulo de Jesus no mundo, e que você faça outros discípulos, porque essa é a nossa missão na terra, como discípulos de Cristo. Percebam, amados irmãos, que ele ouvia o chamado, mas ele não sabia quem é que estava falando com ele. Ele achou que era o sacerdote, e a palavra diz que isso aconteceu 3 vezes. Versículo 4, o Senhor chamou Samuel, Samuel, ele respondeu, aqui estou, e correu até Eli. Ele achava que era Eli que estava lhe chamando. O versículo 7 diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Quantas pessoas estão nessa mesma condição? Quantas pessoas ainda não conhecem o Senhor? Quantas pessoas ainda não conhecem a palavra do Senhor? E nós temos o privilégio de compartilharmos essa palavra. Nós somos chamados, amados irmãos, a estarmos espiritualmente ativos nesse mundo, prontos a compartilhar, prontos a semear esse evangelho poderoso, para que essa voz, a voz de Deus, possa chegar a tantas pessoas que ainda estão nas trevas espirituais. Até que chegou um momento, amados irmãos, que o sacerdote Eli disse a ele, no versículo 9 que nós lemos, Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e se ele te chamar, você vai dizer o seguinte, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E aí a palavra diz que Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Agora, olhe para o versículo 10, eu fico impactado quando eu vejo esse versículo, imaginando a experiência daquele menino, tão novo ainda, que foi alvo da oração da sua mãe. Ele nasceu como fruto de um milagre. Na linguagem do Antigo Testamento, o Senhor lhe abriu a madre de Ana, e ela concebeu esse menino, ela cumpriu o seu voto de devolvê-lo ao Senhor. Ele foi criado ali junto ao sacerdote Eli, e nesse momento, no versículo de número 10, ele escuta a voz de Deus. Que momento maravilhoso, que momento decisivo nas nossas vidas, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando um jovem escuta a palavra de Deus e consagra ao Senhor toda a sua vida, quando uma criança ouve a voz de Deus, quando um ancião ouve a voz de Deus. E aí no versículo 10 a Bíblia diz, depois disso o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Interessante que Deus nos chama pelo nome, Deus te conhece pelo nome, isso significa que Ele conhece a sua história, independente da sua história, independente da sua família, independente da sua criação, independente do seu nível cultural, a palavra de Deus é para você, o chamado de Deus é para você, Samuel, Samuel, e ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero me fixar nesse versículo 9, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Primeiro eu quero destacar, fala, Senhor. O Deus da Escritura é o Deus que fala, porque Ele é um Deus vivo, Ele não é uma força impessoal, Ele é o Deus pessoal, Deus Criador, Deus que fala. A Bíblia diz que Ele falou no passado, Hebreus capítulo 1, no versículo 1, diz que Deus falou muitas vezes aos pais, aos antepassados, através dos seus profetas. O Senhor Jesus, já no final do seu ministério terreno, Ele cita em Lucas capítulo 24, conversando com os discípulos de Emaús, chamando a atenção daqueles discípulos, porque eles demoraram tanto a crer em tudo que os profetas falaram, tudo o que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, a mensagem da Escritura é cristocêntrica, a teologia bíblica é uma estrada que nos leva até Cristo.
Cristo é o centro da Escritura, não é Moisés, não é Davi, não é Pedro, não é Paulo, é Cristo. O seu plano, o plano de salvação, o plano eterno de Deus. Por isso, nós podemos constatar a fidelidade de Deus revelada na sua palavra. Os profetas que falaram de épocas que eles não sabiam, que profetizaram a respeito de realidades que eles nem sequer conheciam. Por exemplo, se você ler comigo o Salmo 22, a Bíblia diz, Davi dizendo, transpassaram-me as mãos e os pés. 1000 anos antes da crucificação, da boca de Davi sai uma profecia como o Messias deveria morrer. Isaías, 800 anos, disse, transpassaram-me as mãos e os pés. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Isaías não tinha a mínima noção do que estava dizendo. Zacarias também disse isso 400 anos antes. Olharão para aquele a quem transpassaram. A maneira como Jesus deu a vida por nós, o Cordeiro sem mácula, sem defeito, foi crucificado em meu lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Os profetas falaram sobre isso. Mas Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que Deus também nos fala no presente através do seu Filho. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos fala através do seu Filho. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus, nós vemos em Jesus, nós ouvimos de Jesus. Amém, amados? Jesus é a nossa autoridade máxima. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus, nós encontramos em Jesus Cristo. Deus também nos fala através da sua palavra. Nós lemos hoje, no início do culto, o salmista dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Escritura é importante na salvação de uma pessoa. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem, é de fora, é Deus quem nos dá a fé, através da pregação de Cristo. A Escritura é importante na vida de santificação, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Quando Deus opera o novo nascimento em nós, a regeneração, nós somos justificados, ou seja, recebidos por Deus como filhos, por causa da justiça de Cristo. Deus estabelece um novo tempo na nossa vida. E a salvação, ela é um processo de santificação agora. Primeiro vem a justificação, depois Deus começa o processo da santificação. E a palavra de Deus, ela é absolutamente importante nesse tempo, para essa ação de Deus. Por isso, nós precisamos ler a palavra. Há um versículo que me chama a atenção, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo, celebrando ao Senhor pela vida dos irmãos lá em Tessalônica, agradecendo a Deus pela maneira como eles receberam a palavra. Percebam aí, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouviste de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. Os tessalonicenses entenderam que a palavra, que o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo não era de particular elucidação de Paulo, não era criação de Paulo, mas eles entenderam e discerniram que era a palavra de Deus, viva, poderosa, que estava atuando naqueles que creem, que continua atuando naqueles que creem. Que coisa maravilhosa, irmãos! Quantas vidas têm sido transformadas por essa palavra! O apóstolo Paulo estava preso numa das epístolas de prisão. Ele diz: a palavra de Deus não está algemada. E nesse tempo de pandemia nós temos visto isso, vidas sendo tocadas por Deus, por sua palavra, a palavra que tem sido pregada, anunciada, as histórias que têm sido contadas pelos discípulos de Jesus por todo o mundo, tem feito vidas se renderem ao Senhor. Essa palavra é palavra de Deus. Aleluia! A igreja nunca pode deixar abrir mão dessa palavra,
Mesmo que alguns líderes renomados digam, não, a palavra precisa ser atualizada, quem precisa ser atualizado é o meu coração, regenerado e mudado. A palavra de Deus, ela é viva, ela é única, ela é imutável. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Aleluia. Mas queridos, além de Deus falar pelos profetas, pela palavra, através do seu Filho, Ele fala através dos seus discípulos. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Por muito tempo, irmãos, nós olhamos para a grande comissão de uma maneira muito passiva, achando que, não, eu tenho que, a palavra diz, ensinando-vos a guardar tudo aquilo que Jesus tem ordenado. Ensinar a guardar significa colocar em prática. Guardar é no sentido de obedecer, colocar em prática. E o que Jesus quis dizer com essa palavra é que aquela pessoa que é transformada em discípulo dele, deve fazer novos discípulos, deve colocar em prática, semear essa palavra. Deus fala através dos seus discípulos hoje. Segundo aos Coríntios 3, verso 3, Paulo diz que nós somos cartas vivas de Cristo. Nós queremos que as pessoas venham até as nossas reuniões, nós queremos que as pessoas participem, elas venham até os nossos encontros. Foi isso que Jesus nos ensinou. Olha, amados irmãos, como é bom quando nós vemos as pessoas chegando, mas a nossa missão é para irmos, ide, fazei discípulos, ensinai a guardar tudo que Jesus nos tem ordenado. O que Jesus nos tem ordenado? É isso que nós temos que ensinar. Jesus tem ensinado você a amar a Deus acima de todas as coisas, a amar ao próximo como a você mesmo. Jesus tem nos ensinado a orarmos, Jesus tem nos ensinado a aguardarmos a sua vinda, Jesus tem nos ensinado que sem Ele nada podemos fazer. Vai contando isso, vai testemunhando disso para as pessoas. Fala, Senhor, e como Deus fala, através da palavra, através do seu Filho, através da Escritura, através dos seus discípulos. E nós não podemos deixar que esse fluxo natural do anúncio da palavra, da semeadura da palavra, pare em nós. Quando nós recebemos um tesouro no mundo, na visão secular, nós guardamos esse tesouro para nós, só para nós. Mas o tesouro da Escritura precisa ser compartilhado, precisa ser semeado. Lança a tua semente. Eu quero lançar esse desafio para você, meu irmão, você que está aqui no culto presencialmente, você que está em casa, lance a semente da palavra. Eclesiastes diz isso: lance a tua semente pela manhã e à tarde, não repouse a tua mão. Você não sabe qual é que vai prosperar, se essa, se aquela ou se ambas. Aproveite. Durante a semana você tem contato com pessoas, aproveite as oportunidades. Conte histórias bíblicas. Quando a pessoa falar de algum assunto, de alguma demanda da sua vida, peça a Deus uma palavra bíblica que se encaixe naquele problema, naquela situação. Lance a semente. O resto quem faz é o Espírito Santo. Quem faz a semente frutificar não somos nós, mas ela não pode ficar no bornal guardada. Nós temos que lançá-la, nós temos que semeá-la em nome de Jesus. Fala. Esse é o primeiro destaque do texto. Fala. Deus é um Deus que fala. Samuel estava ouvindo a voz, não sabia bem quem era, mas ele foi orientado. Quando você ouvir essa voz, diga: fala. Fala quem? E aí eu quero passar para o segundo destaque: fala, Senhor. Foi isso que Eli disse a ele no verso 9: fala, Senhor. Quando ele te chamar, diz isso: fala, Senhor. Quem é para você esse Deus que fala? Na resposta ao chamado de Deus naquela noite de revelação a Samuel, ele diz: fala, Senhor. E aí uma palavra do Senhor Jesus muito direta sobre esse tema, Lucas capítulo 6, e essa palavra é muito desafiadora para nós. Lucas capítulo de número 6, versículo 47. A palavra diz, versículo 46: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis
o que eu vos mando. É interessante, por que me chamais Senhor, Senhor? Foi isso que Eli disse para Samuel: fala, Senhor. E nós precisamos perguntar por que devemos reconhecer a Cristo como Senhor. Ele está dizendo aqui: não adianta somente me chamar de Senhor, mas o que Deus espera de nós é que nós o reconheçamos como Senhor da nossa vida, porque Jesus é Senhor, porque nós devemos declarar que Ele é Senhor. Por que nós declaramos que Ele é o Senhor? O apóstolo Paulo diz que diante de Deus, diante de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Mas por que nós temos e devemos reconhecê-lo que Ele é Senhor? Primeiro, irmãos, porque Ele é Deus Filho. A Bíblia diz que na encarnação, o Verbo, o Deus eterno, o Criador, aquele que é a força que move todas as coisas, o Deus pessoal, o Criador de todas as coisas, que move todas as coisas, a fonte que causa todas as coisas, se fez homem. Ele é uma pessoa divina, o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, e João vai dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós devemos reconhecê-lo como Senhor, porque Ele é Deus Filho. A igreja reconhece Jesus Cristo como Senhor, porque Ele é Deus Filho. No versículo 18 de João capítulo 1, nós vemos essa palavra de uma maneira mais direta: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Deus se revelou na história, na pessoa do seu Filho. Ele é Deus Filho. Jesus é mais do que um profeta, Jesus é mais do que um mestre, Jesus é Deus. E essa foi a revelação, é a revelação fundamental para a igreja. Quando nós nos lembramos daquilo que Pedro recebeu em Mateus 16, Jesus pergunta: quem os discípulos dizem que é o Filho do Homem, ser o Filho do Homem? Um profeta. A multidão que viu milagres, que viu a ação de Deus, reconheceu que Jesus era um profeta, como Elias, Jeremias, João Batista ou algum outro. Só os profetas linha dura, né? Elias, Jeremias, João Batista. E aí Jesus pergunta: e vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Simão Pedro, o Senhor Jesus disse: você é feliz, porque não foi carne nem sangue, Simão, quem tu revelaram, mas meu Pai. Essa é uma revelação do Pai. Jesus é mais do que um profeta, Jesus é mais do que um mestre. Um profeta você ouve, um mestre você observa, você escuta, mas um Deus você adora. Se Ele é Filho de Deus, Ele é Deus, Ele é da mesma essência, é da mesma natureza. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou. E Jesus falou sobre esta afirmação, sobre esta declaração: a minha igreja vai ser edificada, as portas do inferno não prevalecem contra ela, não porque ela é liderada por pessoas com mentes brilhantes, não porque ela é liderada por homens de grande caráter, não, é porque ela está edificada na pessoa de Jesus, naquele que morreu, naquele que ressuscitou, naquele que é soberano. Louvado seja Deus. A confirmação histórica dessa real identidade de Jesus foi confirmada na sua ressurreição dos mortos. Romanos capítulo 1. Por isso, fala Senhor, porque Ele é Senhor, porque Ele deve ser reconhecido como Senhor, porque Ele é Deus Filho e porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é a confirmação histórica do seu senhorio, da sua divindade. Romanos 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Veja, o Evangelho é de Deus, que Ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Vejam agora a essência do Evangelho no verso 3, acerca de seu Filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder, verso 4, foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade,
pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fala, Senhor, Ele é Senhor, porque Ele venceu a morte, porque Ele é Deus Filho, porque Ele é um único mediador entre Deus e os homens. Por que nós adoramos a Deus por meio de Jesus? Só por meio de Jesus? Sim, amados. A palavra do Senhor nos apresenta a exclusividade de Cristo. Não há espaço para mais ninguém ao lado dele. Por quê? A palavra do Senhor diz que Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A única pessoa que pisou esse planeta que nunca pecou foi Jesus. O apóstolo Pedro diz que quando ele morreu, morreu o justo pelos injustos. O seu sangue foi conhecido antes da fundação do mundo. Ele é o único mediador. Atos capítulo 4, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E nós vivemos num tempo em que singularidade, verdade única, tudo isso tem sido atacado. E nós precisamos reafirmar, sobretudo a juventude, jovem, não tenha vergonha de confessar a exclusividade de Jesus Cristo na sua vida, como o único Senhor, como o único Salvador, o único mediador. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E como diz o pastor Ziel Machado, no grego profundo, ninguém significa ninguém. Ninguém. No original, ninguém significa o quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu me lembro de um amigo meu que era vizinho lá dos meus pais, na minha infância. Depois eu o conheci na igreja, ele é pastor, e entre a casa dele e a casa dos meus pais, havia uma senhora, chamava-se Dona Inhá. Ele falou assim: olha, a Dona Inhá nunca falou um palavrão na vida, uma mulher religiosa, mas quando ele foi evangelizar a mãe dele, ele falou assim: mãe, sem Jesus nem a Dona Inhá. A mãe dele falou assim: não é possível, a Dona Inhá. Mãe, sem Jesus nem ela, porque não é por mérito, é por causa do sangue de Jesus. Pensa numa pessoa boa que você conhece, pensa numa pessoa generosa, pensa numa pessoa virtuosa, nem essa pessoa. E se naquele dia nós não estivermos debaixo do sangue de Jesus, nós vamos nos apresentar diante do Senhor só com as nossas obras, e eu vou dizer para você, elas são insuficientes. A nossa justiça diante do Senhor é como trapo de imundície. Por isso, querido, nós podemos dizer como Samuel: fala, Senhor. Nós temos um Senhor, porque Ele é único, Ele é exclusivo, é o único mediador, não há salvação em nenhum outro. E nós reafirmamos isso na história, no mundo, que como igreja de Deus, nós só adoramos a Deus por meio de Jesus. Entramos no Santo dos Santos, Hebreus 10, por meio do sangue de Jesus. Se não fosse pelo sangue de Jesus, nós seríamos consumidos diante da santidade desse Deus que é santo, santo, santo. Na língua portuguesa, quando nós queremos colocar algo no superlativo, nós dizemos, por exemplo, santíssimo. No hebraico não, quando se quer enfatizar algo, se repete 3 vezes. Quando Isaías diz santo, 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 está dizendo que não há ninguém como Ele, não há uma pessoa tão santa como Ele. Esse é o superlativo: santo, 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 kadosh. Quem é que pode estar diante dele? Quem é que pode permanecer? Isaías diz: ai de mim, estou perdido, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele diz: calma. Ele ouviu uma voz: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi coberto, o sangue de Jesus nos lava de todo pecado, querido. Não tenha vergonha, jovem, de confessar a singularidade de Cristo na sua vida, a exclusividade dele como Senhor da sua vida. Celebre o preço que foi pago por você. Ele é o Senhor. Fala, Senhor.
porque ao nos rendermos ao seu amor e cremos na sua obra, nos tornamos a sua propriedade, ele é Senhor de nós. Pedro diz que nós fomos comprados, 1 de Pedro 1,18, não por prata nem por ouro, mas pelo sangue de Jesus. O preço foi esse, não foi prata nem ouro. Prata e ouro é lixo diante do sangue. O sangue é muito mais precioso, porque o cordeiro é sem defeito, é sem mácula. Mas Pedro diz que esse sangue foi conhecido antes da fundação do mundo, e toda vez que eu leio isso, me dá vontade de me prostrar diante do Senhor, porque antes do pecado se manifestar, antes da doença se manifestar, a vacina já estava estabelecida, o sangue foi conhecido antes. É o sangue de Jesus que mantém o universo funcionando, irmãos, porque nós fomos criados para viver em comunhão com Deus, mas dele nos extraviamos. Como é que nós conseguimos continuar vivos, extraviados de Deus? O que garante isso? O que garante a manutenção do universo? O sangue de Jesus, anterior à queda. Se não, amados, nenhum de nós estaria aqui para contar a história. Se o sangue não assegurasse que mesmo aquela pessoa que foi criada por Deus, para viver para Deus, iria se rebelar contra Deus, não existiria mais história humana, e Deus continuaria sendo Deus. Deus não teria nenhum problema de crise, de solidão, porque a Trindade Santa vive numa comunidade de harmonia, mas Ele quis espalhar a sua glória, por isso você foi criado. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança dEle, para termos comunhão com Ele. Esse é o propósito da nossa existência, mas nós rompemos com Deus. E como é que é possível haver essa restauração? Somente através do sangue de Jesus. E quando nós somos comprados, nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. 1 de Pedro 2,9. 1 de Pedro 2,9. 1,18, fomos comprados. 2,9, nos tornamos propriedade. Se nós somos propriedade exclusiva dele, ele é Senhor das nossas vidas. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Mas no capítulo 3, versículo 15, nós temos aqui um desafio para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Antes, 1 de Pedro 3,15, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo que vos pedir razão da esperança que é em vós. Por isso, jovem, conheça a Escritura, conheça a palavra, e não só os jovens, o tema desse ano é sobre os jovens, né? Mas toda a igreja, precisamos conhecer, santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. Lemos a palavra, porque nós somos discípulos de Jesus nesse mundo, e precisamos confessar o senhorio dele sobre as nossas vidas, com a nossa vida rendida ao Senhor. Aleluia. Fala, Senhor. Primeiro, ele é o Deus que fala. Segundo, quem fala precisa ser escutado, porque ele é Senhor. E por último, porque o teu servo ouve. Se quem está falando é Senhor, se quem está a falar é Senhor, o que é que nós devemos fazer? E nós lemos em Lucas capítulo 6, o texto que eu somente citei aqui, vou fechar aqui essa reflexão pensando nesse texto. Jesus está concluindo o Sermão do Monte. Você encontra essa passagem também em Mateus capítulo 7. E aí, ele faz uma pergunta no versículo 46, Lucas 6, 46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É incompatível chamar Jesus de Senhor e não obedecê-lo. É impossível, essa realidade é indissolúvel. Não tem como você dizer, não, Jesus é o Senhor da minha vida, mas eu não obedeço. Quando eu vou tomar uma decisão na minha vida, não é a palavra de Jesus que me orienta. No momento que eu vou me casar, que eu estou procurando alguém para me casar, não é a palavra dele que me orienta. No momento em que eu vou cuidar das minhas finanças, não é a palavra dele que me orienta, mas ele é meu Senhor. Jesus está dizendo, não, é incompatível. Se quem está falando é Senhor, o que nós devemos fazer é ouvir. Ouvir no sentido de colocar em prática.
É a mesma coisa de Mateus 28, ensinando-vos a guardar. Não é a decorar versículos, isso é importante. Não é conhecer as doutrinas, isso é importante. Mas ensinando a obedecer, a colocar em prática. E aí Jesus, de uma maneira simples e profunda, ele apresenta duas opções. Versículo 47, Lucas 6. No 46 tem a pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos manda? Aí ele vai exemplificar dois tipos de reações. Eu vos mostrarei, verso 47, a quem é semelhante, aquele que, perceba o processo, vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Não é vem a mim, ouve e vai embora para casa, vai viver a sua vida indiferente, sem considerar a palavra dele. Essa pessoa não é discípulo de Cristo. Quem vai a ele, ouve e não coloca em prática. Pode ser chamado de qualquer coisa, menos de discípulo. Religioso, membro de instituição religiosa, tem carteirinha, tem um monte de coisa. Tem nome escrito em hall, mas não é discípulo de Jesus. Ele diz: os meus discípulos são aqueles que vêm a mim, ouvem a palavra e as praticam. É semelhante a essa pessoa, verso 48, ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Aleluia! Uma casa que foi edificada para prevalecer contra as adversidades. E aqui eu chamo a sua atenção, meu irmão, que muitas vezes nós achamos que o Evangelho, quando nós cremos em Jesus, nós já entramos no céu. Já estamos vivendo o céu. O céu já está em nós, a eternidade já está em nós, a certeza da vida eterna, a presença do Espírito Santo, mas nós vivemos a fé num mundo que deu as costas para Deus. Em algum momento isso vai ser conflituoso, vai ser conflitante. Em algum momento haverá perseguição, os valores são incompatíveis. No mundo, por exemplo, você é ensinado a acumular, no reino você é ensinado a compartilhar, a dar. Jesus falou assim: lá fora os poderosos são os que são servidos, no meu reino o maior é o que serve. Epa, tem alguma coisa diferente aqui, não é compatível. Então nós fomos projetados para receber impacto. O cristão foi projetado para enfrentar enchente, para enfrentar vento contrário, mas para prevalecer, porque a nossa vida está firmada em Cristo. Há pessoas que estão preocupadas, e há vídeos aí sendo divulgados: olha, essa vacina é a marca da besta. Meu irmão, em algum momento da história, o anticristo vai se manifestar. Mas quando João diz lá que o número 666 é número de homem, João está trazendo um princípio aqui, desde o Éden, quando os nossos pais romperam com Deus, se estabelece o humanismo, é o homem no centro. Quando João está dizendo que 666 é o número de homem, ele está dizendo é o homem, mais o homem, mais o homem, é o homem querendo ser o centro da sua vida. É lógico que isso vai se personificar, num determinado momento da história, num homem forte, num tal homem que vai resolver o problema do mundo, não é isso? Agora, o que é que Deus vai fazer com o seu povo? O que Ele sempre faz. Há duas possibilidades, meu irmão, duas possibilidades, eu não enxergo uma terceira. A primeira é Deus querer nos livrar. Ele pode nos livrar. A nossa geração pode não se deparar com esse sujeito, o sistema já está aí, mas exatamente nesse momento histórico, Deus pode nos livrar. Ou Deus vai nos encorajar, nos fortalecer para não negarmos a fé. Os irmãos se lembram dos amigos de Daniel? Aquilo não era um sistema humanista? Quem não adorar essa estátua vai ser lançado na fornalha.
que Deus fez? Deus livrou da fornalha? Não, Deus livrou na fornalha. Ou Deus nos livra de passar por determinadas situações, ou Ele nos dá força para nós não negarmos o seu nome. Isso é bênção de Deus. Paulo diz em Filipenses 1:29, que nós não recebemos somente a graça de crer, mas recebemos a graça de padecer por Cristo. Isso é graça, meu irmão. Aqueles nossos irmãos queridos disseram assim: rei, não precisa fazer reunião, não precisa fazer alarde, o senhor fica sabendo o seguinte: se o nosso Deus nos quiser livrar, Ele vai nos livrar, mas se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos te adorar, porque o nosso compromisso é com Ele, nós só adoramos a Ele. Resultado disso, lançaram 3 e tinham 4 na fornalha, porque Deus é fiel com a sua igreja, com o seu povo, com os seus servos. Ele vai zelar pela sua igreja até o final, em nome de Jesus. Uma das marcas da verdadeira igreja é a sua perseverança, meu irmão, em Cristo. Não se curva diante de situações. Então não tenha medo, confia no Senhor, Ele nunca abandonou. Mesmo naquele momento em que os nossos irmãos foram queimados como espetáculo ao imperador, porque não queriam adorar o imperador, no primeiro século, o imperador era chamado de Senhor, soberano, Quírios, mas os discípulos de Jesus falaram assim: só tem um Quírios, só tem um Senhor, o nome dele é Jesus. E esses homens eram queimados, amarrados em postes, viraram tochas ambulantes vivas, mas com um sorriso nos lábios, dizendo: Jesus é o meu Senhor. Isso é bênção de Deus, igreja. Não tenha medo. Você entra na universidade e tem medo de ser confrontado com a sua fé. Meu irmão, não é possível que o poder do Espírito Santo seja mais forte que argumentos tão somente humanistas, de gente que não quer se render ao senhorio de Cristo. Aí começam as teorias humanas, a teoria da evolução, porque o homem não quer crer que ele depende do Criador, do Deus que criou bilhões de galáxias, de um Deus soberano que governa o universo. Quando o sujeito não quer crer nisso, ele começa a dar evasivas na sua vida. E outras teorias humanas, na sociologia, na antropologia, é uma resistência ao senhorio de Cristo. Isso vem lá do Éden. Não se assuste com isso, celebre a fé em Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir. Um dia Samuel, um jovem, ouviu a voz do Senhor e passou a viver para a glória de Deus, e foi um dos profetas mais respeitados no Antigo Testamento, porque um dia ele falou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que nós sejamos como esse homem prudente do texto. Mas veja o desfecho no versículo 49, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerce, contra a qual a torrente bateu com ímpeto. Veja, a torrente bateu nas 2 casas, mas essa aqui, a segunda, logo caiu, a sua destruição foi grande. Você é comparado a qual dos 2 construtores? Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Há pessoas que se enganam, são enganadas espiritualmente porque conhecem a verdade, mas não se curvam diante de Deus. O diabo crê e treme diante de Deus, mas ele não se arrepende, e nem há plano de salvação para ele. E o nosso chamado, em Mateus 28:20, é para ensinando-os a guardar tudo que Jesus tem ordenado, a guardar, a colocar em prática, a obedecer, em nome de Jesus. Samuel recebeu, já caminhando para o desfecho dessa reflexão, Samuel recebeu esse chamado de Deus ainda bem jovem. E você, jovem, já ouviu o chamado de Deus? Já entregou a sua vida a Jesus Cristo, já consagrou a sua vida a Ele, reconhecendo como centro da sua vida, nesse mundo difícil que nós vivemos, nesse tempo de verdades relativas, né? Mas a palavra de Deus continua sendo verdade eterna. Qual é a possibilidade de um verdadeiro discípulo de Cristo
rejeitar a voz de Deus e viver a sua vida sem considerar os propósitos dele. Na perspectiva da Escritura, não existe essa possibilidade, porque discípulo de Cristo é alguém que confia a sua vida a Cristo e vive para obedecê-lo e glorificá-lo no mundo. Aleluia! Por isso, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se ele é Senhor, nós somos servos, e se nós somos servos, nós temos que ouvir e obedecer a sua voz. O nosso chamado principal é para sermos e fazermos discípulos de Cristo. Só pode fazer discípulo quem é discípulo. E discípulo de Cristo é alguém que guarda o que Cristo ensinou e tem compromisso de fazer novos discípulos para a glória de Deus. Mas é na Escritura que você encontra força e coragem para cumprir esse chamado. Nós temos enfatizado aqui o estudo da palavra diário, leitura bíblica diária, culto doméstico, nos preparando para a missão na presença de Deus. São coisas simples, irmãos. O evangelho não é complicado, não. Deus está nos colocando de volta no rumo da nossa vocação primária, ser e fazer discípulo de Jesus. Faça o culto doméstico aí com seu filho, com a sua filha, aí em casa, em nome do Senhor Jesus. Discipule esses meninos, para que, como Samuel, eles possam ouvir a voz do Senhor, como Timóteo, desde a infância, sábios das sagradas letras, que o podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós louvamos a Deus por essa palavra. Eu ouvi essa mensagem quando eu tinha 17 anos, gostaria de ter ouvido mais cedo, mas Deus sabe como trabalha nas nossas vidas. Aos 17 anos eu ouvi essa mensagem, que mudou a minha história, a minha vida, a minha família, e tantas pessoas têm ouvido essa palavra, e você que está aqui agora, ouvindo essa palavra, agradeça a Deus, mas pense numa realidade: Deus não te chamou somente para ser ouvinte. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você sabe que Jesus é o único Salvador, o único mediador, o único Senhor, e não se curva diante dele, você está se enganando. Naquele grande dia, não adianta você dizer: ah, Senhor, eu sabia, eu ouvi, mas eu não coloquei em prática, eu não me rendi, porque eu não queria sair do trono da minha vida. Isso é conversão, isso é regeneração, é novo nascimento, é uma entrega incondicional a Deus, é você crer na obra do Espírito, e você sai de cena, você deixa de ser o protagonista da sua vida. Muitas pessoas têm medo de se entregar ao Senhor, medo das mudanças que vão acontecer. Olha, eu vou dizer para você, são mudanças maravilhosas. Você passa a ser guiado por Deus, você passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Será que você tem dito a mesma frase que Samuel disse, mas não dizer da boca para fora, mas com verdade? Será que nessa manhã você pode dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve? Você está disposto a ouvir e a obedecer a palavra de Deus? Isso é uma marca de um discípulo, essa é uma marca de um discípulo de Cristo, colocando em prática, obedecendo a palavra. Vamos orar nesse momento. Talvez há pessoas aqui que ainda não tiveram essa experiência, a mesma experiência de Samuel, mas nessa manhã Deus está chamando você, como Ele chamou Samuel, Samuel. Ele está falando o seu nome nessa hora, te convidando a crer, a ouvir e crer. Jesus disse em João 5,24: quem ouve em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, vejam, ouve e crê, naquele que me enviou, tem a vida eterna, promessa de Deus, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Quem é que passou da morte para a vida? Quem ouve a palavra de Deus e crê em Jesus Cristo. Eu quero convidar você nessa hora a entregar a sua vida ao Senhor. Onde você está? Você que está em casa assistindo, você que vai assistir no outro dia, abra o seu coração, aproveite essa oportunidade, diga como Samuel, fala: Senhor, o teu servo ouve, eu quero ser guiado pelo Senhor, eu quero ter a certeza da vida eterna, eu quero que a minha vida esteja nas tuas mãos, por isso eu me rendo a ti pela fé nessa hora. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio que sou pecador, que não posso mudar a minha vida, mas Deus entrou na história, na pessoa de Jesus, pagou a minha dívida, para que eu possa viver eternamente com o Senhor, não por aquilo que eu faço, não pelas minhas obras, mas por aquilo que Ele fez. Eu me rendo ao teu amor, eu creio no seu sacrifício, eu creio na sua ressurreição, e confesso Jesus como Senhor da minha vida. A igreja está em oração. Há alguém nessa manhã que gostaria de fazer essa oração agora? Se você está aqui e deseja dizer isso hoje ao Senhor: Senhor, eu creio em Ti, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória ao Teu nome, Jesus. Há mais alguém nessa manhã que quer dizer: Jesus Cristo, eu Te recebo como meu Salvador e Senhor? Eu gostaria que você ficasse de pé ou viesse aqui à frente, por favor. Louvado seja Deus. Vamos orar por essa vida preciosa. Vamos orar. Estenda sua mão para cá, meu amado, repita comigo: Senhor Jesus, eu Te recebo como meu Salvador e meu Senhor. De hoje em diante a minha vida será Tua, para a Tua glória. Ajuda-me, Senhor, nessa nova caminhada, em nome de Jesus, amém. Deus bendito, obrigado, Pai, por esse homem que se rende ao Teu amor, que se rende à Tua obra, Senhor, que a unção do Espírito Santo seja sobre ele. Nós cremos que o seu nome está sendo escrito no livro da vida, pelo sangue do Cordeiro. Como igreja nós o abençoamos e pedimos ao Pai a Tua força, a Tua graça, para ele caminhar nesse mundo como discípulo de Cristo, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.